dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Muito bom podermos estar aqui na casa do nosso Deus, neste primeiro dia da semana, buscando a sua presença, abrindo a sua palavra e meditar um pouco sobre a mesma. Eu quero pedir à nossa irmã Nilma esteja orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade e pedindo a Ele que, através do seu Santo Espírito, nesta manhã, esteja falando ao nosso coração. E que nós estejamos dispostos a abrir o nosso coração para receber a palavra, o recado do nosso Deus para cada um de nós. Oremos com a nossa irmã Nilma. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, pela saúde relativa de cada um de nós, pela oportunidade de podermos te adorar livremente. Que o Senhor possa, por favor, preparar o nosso coração para receber a tua palavra, nossa mente para o entendimento, para colocarmos em prática na nossa vida. O Senhor tenha misericórdia de nós e daqueles também que não podem vir, que consigam vir à tua casa, que consigam aprender a tua palavra e que consigam melhorar suas vidas. Nós sabemos que nós não merecemos nada de ti, mas se nós te pedimos por isso e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, é em nome do teu Filho, nosso Rei Jesus Cristo, que morreu na cruz a nosso favor. Em nome dele pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro, que é o livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 22, de 1 a 14. Gênesis 22, de 1 a 14. Vamos ver um pouco sobre a fidelidade de Abraão. E, é claro, a sua fé nesse Deus maravilhoso. Amém? Todos acharam aí? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali, em holocausto sobre os montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento e o rapaz, iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si o carneiro preso pelos chifres, e eles arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão, o nome
o Senhor proverá. Daí dizer que até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Que o Senhor Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Amados, o tema da nossa meditação nesta manhã é: a fé gera fidelidade a Deus. A fé gera fidelidade a Deus. Vez por outras, ouvimos e vemos pessoas não religiosas, pessoas não cristãs dizendo: eu tenho fé. É comum vermos até pessoas em suas entrevistas, pessoas importantes, até de destaque, que têm a sua vida pecaminosa, pessoas que cometem heresia, pessoas que se utilizam da pornografia, pessoas realmente entregues à submissão satânica, dizendo que tem fé. Neste mundo contemporâneo, a fé, a palavra fé, tornou-se algo vulgar. E nós precisamos entender que a palavra fé, no vocabulário cristão de nós crentes, ela deve ser algo natural e fácil de ser obtida. A fé é uma palavra rica e deve ser valorizada e respeitada, muito respeitada pelos crentes. O livro de Hebreus temos uma definição fantástica sobre fé, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, pela fé eu acredito, eu creio, eu confio naquilo que eu não vejo com os olhos naturais. Não podemos falar de fé sem lembrar, sem deixar de lembrar deste homem que é considerado o pai da fé, Abraão. Ele recebeu este título através ou após uma grande provação na sua vida. Nós vamos ver alguns pontos nesta manhã, e o primeiro deles é: Deus coloca em prova a nossa fé. Deus coloca em prova a nossa fé. Ainda no versículo 1, depois dessas coisas, pois Deus Abraão a prova, ele disse: Abraão, este respondeu: eis-me aqui, eis-me aqui. É preciso que a gente entenda que tentação é uma coisa e provação é outra coisa. Provação e tentação. É preciso entender que provação vem de cima, tentação vem de baixo, certo? E eu acredito que o salmista Davi foi muito feliz quando lá no Salmo 66, versículo 10, ele diz: pois tu, ó Senhor, nos provaste, tu nos afinaste como afina a prata. A prata é provada, a prata ela é purificada, assim como o ouro, através de que? Do fogo. É provada no fogo. O ouro é provado no fogo. Não é verdade? Então, é importante que a gente tenha isso em nossa mente. Mas o que é tentação? Primeiro, é o impulso inicial que a pessoa sente para cometer pecado. Romanos 7, 18 e 19. Segundo, a tentação é de origem satânica. Acreditem nisso. O diabo é que nos quer. Tá? Terceiro, ela visa sempre o mal, porque a tentação nos tira da dependência de Deus. Quarto, não é o pecado em si. Por quê? O Senhor Jesus também foi tentado. Em Hebreus 6, Hebreus 4, versículo 15, nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo sendo tentado pelo diabo. Né? Agora, o que é provação? O que é provação?
E aqui eu quero que os irmãos atentem bem. Nada mais é do que o exercício da disciplina e correção. Para quê? Para aperfeiçoar a nossa fé. Quando nós estamos sendo provados, nós podemos aproveitar aquele momento e devemos aproveitar aquele momento para nos purificar. Tá certo? E a aprovação, como já falamos anteriormente, a sua origem é divina. Tá? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele provou Abraão. Abraão foi provado por Deus. Terceiro, a aprovação sempre vem para fortalecer a nossa fé. Então, após ser provados, nós precisamos sair fortalecidos daquela situação. E devemos aproveitar realmente para nos fortalecermos no nosso Deus. Quarto, na maioria das vezes, a aprovação, ela vem com sofrimento. Então, irmãos, saibamos distinguir provação e tentação. Segundo aspecto que eu quero meditar com os queridos. Na provação, Deus nos pede aquilo que mais amamos. Versículo 2. Acrescentou Deus, olha aqui, hein? Toma teu filho, seu único filho, Isaque, a quem ama, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Após me tornar pai de 2 filhos maravilhosos, graças a Deus, e avô de 2 lindas meninas, 2 santinhas maravilhosas, eu comecei a entender melhor este texto. E acredito que os pais aqui presentes vão conseguir interpretar bem esta passagem bíblica que nós vemos em Gênesis, no capítulo 22. Imagina um pouquinho, Milena, Deus pedindo a você o seu filho. Você só tem um, por isso eu estou me dirigindo a você. Imagine Tatiane, imagine Tiago, Deus pedindo a vocês o Lorena. Crianças amadas, crianças que vocês têm dedicado tudo a ele. Carinho, atenção, talvez. Quantas noites de sono não foram perdidas? Quantas coisas vocês deixaram de fazer em favor dessas crianças? Imagine Deus pedindo a vocês: Milena, pega seu filho, vai lá no monte e sacrifica ele. Tiago, Tatiane, pegue o filho de vocês e leva lá no monte e sacrifique seu filho. Pense também agora em outra situação, Está tudo bem, tudo sob controle, de repente você recebe a notícia desastrosa de que seu filho sofreu um acidente, um desastre, e ele faleceu naquele acidente. Pense você em ir lá, pegar no colo aquela criança, sim. Isso também passou na mente de Abraão, certamente. Como um pai amoroso que ele era, Deus pediu que sacrificasse o seu filho, que o entregasse a ele. E Abraão teve uma fé suficiente para obedecer e ir atendendo ao pedido de Deus. E eu lhe pergunto, qual seria a sua situação de
encontrar. Abraão se dispôs e foi. Qual seria a sua reação se Deus disse a você o de mais precioso que você possui? Qual seria a sua reação? Sara era estéril, já com 90 anos. Abraão tinha 100 anos. Deus vem e promete aquele filho. Eu quero ver que todos aqui conhecem casais que tiveram filhos depois já de uma certa idade. Quando chega lá com 23 anos, eu me casei com 23, com 25 que o filho nasceu. Eu apaixonei meu filho, amei muito meu filho, como até hoje, meus filhos, por alto, é o filho e a filha. Mas a gente observa que quando o casal é mais velho, eles parecem que ajuram mais. Não é verdade, Tatiana? Tatiana está lá balançando a cabeça. Ajuram mais seus filhos. Eu imagino um homem com 100 anos, uma mulher com 90 anos, tendo uma criança em casa. Já imaginou, não? 100 anos. E Sara com 90. Eu imagino que aquele filho era o filho. Na verdade, Isaac é chamado e conhecido como o filho da promessa, E agora vem Deus e pede, me entrega esse filho. Terceiro aspecto que eu quero verificar com vocês essa manhã é: Abraão foi fiel e obedeceu sem hesitar. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, antes do raiar do sol, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Amados, Abraão não hesitou. Muito pelo contrário, ele obedeceu imediatamente. Em momento nenhum ele questionou Deus. Deus, me dá mais um filho aí, poxa. Eu fico com um e o outro eu dou para ti. Simplesmente levantou e madrugada. Amados, quando Deus nos pede uma coisa, é importante obedecer. Me lembrei agora de Jonas. Deus enviou Jonas para uma localidade e ele foi para outra. E o que aconteceu? Parar lá no ventre de um grande peixe. Não podemos desobedecer a Deus, mas se tivermos fé, e essa fé for uma fé consistente, haverá fidelidade nas nossas ações para com Deus. Haverá fidelidade no nosso coração. E nós não vamos hesitar, nem questionar. Vamos sim obedecer imediatamente. É melhor obedecer a Deus do que desobedecer. A fé em Deus nos faz obedecer sem hesitação. Agora, amados, por outro lado, Abraão tinha pelo menos 3 motivos para não sacrificar Isaac.
mais amava era aquele filho. Amados, Deus não queria Isaac, mas Deus queria a fidelidade, a confiança e provar a fé de Abraão. Quarto ponto que eu quero meditar com os irmãos. Abraão permaneceu firme no propósito de sacrificar o seu filho. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 10. No terceiro dia, erguendo os seus olhos, viu de longe o lugar. Então disse ao seu servo: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá. Atenção, havendo adorado, atenção, voltaremos para junto de vós. Voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, lava as mãos do fogo do cutelo, assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse: Abraão, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo de lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? O menino estava preocupado. O menino não estava entendendo o que estava acontecendo. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado ali, edificou Abraão o altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, o deitou no altar em cima do fogo e estendeu a mão. Tomou o cutelo para matar o seu filho. Amados, tente imaginar, tente visualizar esta cena. Abraão chega com o filho, levando a lenha, levando o fogo, coloca a lenha, coloca o filho ali em cima e já pega o cutelo para imolar o seu filho. Imagina essa cena. Voltando aí um pouco, imagine esse homem se levantando pela madrugada, antes do raiar do sol, arruma a lenha, seu filho está lá dormindo, ele vai lá, acorda o seu filho, inicia essa jornada, chama os servos para acompanhá-lo, inicia-se ali uma jornada de 3 dias. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. E ele não falou nada para o filho. Não preparou o filho para aquela situação, muito menos os seus servos. Imagine o coração de Abraão, levando o seu filho amado, seu único filho, na flor da vida, levando-o para a morte. Imagine lá no topo, no terceiro dia, lá no topo do monte, o filho perguntando: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, cadê o cordeiro? A gente contou o coração na frente. A gente contou o coração. Acredito que até aquele momento o pai da fé carregava consigo a esperança de que Deus lhe diria: Abraão, pai, pode voltar para cá. Eu até creio que ele já saiu de casa orando,
Senhor, me pediste o sacrifício, por favor, vem em meu socorro. Eu creio nisso. Mostra-me outro caminho. Me dá uma solução. Me peça outra coisa, Senhor. Eu não me peça isso. Mas ele continua obedecendo a vontade de Deus. Fiel a Deus. Acreditando na ação de Deus. Muitas vezes Deus nos dá ordens e nós não obedecemos. Nós criamos empecilhos, dificuldades, nos fazemos de surdos, inventamos desculpas, culpamos os outros, criamos situações das mais mirabolantes possíveis para fugir da presença de Deus. Meus irmãos, a nossa fé é muito diminuta. E na própria palavra nós temos registrado: se tiverdes fé como um grão de mostarda, o que diz a palavra? Hã? Capaz de mover da montanha. E vem para esse monte, passa daqui para lá. Um monte passa aqui. Qual é o tamanho da nossa fé? Acreditamos ou não nesse Deus maravilhoso? Acreditamos a ponto de realmente obedecê-lo? Ou acreditamos hesitando a nossa obediência? É preciso destacar também a obediência daquele filho ao seu pai. Nós vemos aí tantos filhos rebeldes, estamos atravessando o momento da rebeldia, da revolta, da desobediência. Uma geração que respeita os pais, habita os pais com gestos, com palavras, filhos ingratos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Sabe, pois isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, profanadores, desobedientes aos pais, ingratos e reverentes. É o cenário que nós temos visto hoje. Viajamos agora mais de 2.000 quilômetros. Conhecemos algumas pessoas, convivemos com algumas pessoas e algumas até conhecemos um pouco da história deles. E nós vimos que isso aconteceu. Em nenhum momento Isaac reclamou. Em nenhum momento Isaac desobedeceu. Em nenhum momento Isaac brigou com seu pai. Mas ele foi submisso à vontade, à ordem de seu pai. Fica aqui um exemplo para os filhos. Obediência aos pais. E outro ponto. Deus deu livramento e ainda providenciou
anunciou o Cordeiro. Versículo 11 até o 13. Mas o Senhor lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Deu Abraão, erguindo os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre dos arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Deus dá o livramento e ainda providencia o cordeiro. Deus não queria, em momento nenhum, que Abraão matasse o seu filho Isaque. Quando Abraão achou que havia chegado aquele momento fatal, a hora de colar seu filho, tirar a vida do seu filho, quando já haviam se esgotado talvez todas as esperanças humanas, quando ele pensou que tinha chegado ao fim, e ele, na consciência que tinha obedecido o Senhor Deus até o final, o anjo do Senhor vem e fala: Abraão, para! Para! Não estendas a mão sobre o rapaz. Não faça nada a ele. Mas Deus queria saber até onde ia chegar a fé de Abraão. E provavelmente nós temos sido provados. Sim. Tenho falado isso com meus filhos, de hora vendo, que são mais novos. E às vezes a gente, em algumas situações que eles nos trazem, a gente percebe nitidamente Deus provando-os. E nós só vamos entender isso à medida que nós praticamos uma intimidade maior com Deus. Só à medida que a nossa fé vai crescendo, a nossa fé vai evoluindo, a nossa proximidade com Deus aumenta, nós começamos a ter esta sensibilidade de entender e de aceitar a aprovação de Deus. Quando não se tem fé, vem a revolta. Quando não se tem fé, vem a ira. Onde está Deus que não está vendo isso? Onde está Deus que me permite passar por essa situação? Muitas vezes até na aprovação. Nós somos aprovados e tentamos ajudar a Deus. E queremos dar uma ajudinha, colaborar com Ele. Deus não precisa de nada, nada nosso. Nós é que precisamos totalmente, integralmente, plenamente de Deus. Irmãos amados, o segredo do sucesso de Abraão foi obedecer. E o segredo para o sucesso também na nossa vida espiritual, na nossa vida material, é ser obedientes à vontade, à ordem, à determinação de Deus na nossa vida.
Amados, vejam uma fé, vejam uma confiança, credibilidade que Abraão tinha para com Deus. Veja, lá no versículo 5, então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento, eu e meu filho iremos, e após adorar, o que diz aí a palavra de Deus? No versículo 5 aí, e após adorar, o que ia acontecer? Que ele falou com os seus servos? Não entendi. Ele ia voltar, não. Eles iam voltar. Ele falou: voltaremos. Voltaremos. Ele não falou: após adorar, eu vou voltar. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Nesta manhã é preciso nos conscientizarmos, e você também, que vai nos assistir depois, Deus quer ter o controle de tudo. Deus quer ser o Senhor da nossa vida. É preciso acreditarmos nesta promessa. Abraão acreditou, não hesitou. Ele tinha plena convicção que ele e o filho iriam voltar. Não ele carregando o filho morto. Não. Trazendo consigo sim o seu filho vivo. Esperem aqui. Nós vamos adorar e após terminar nós vamos voltar. Aguarde um pouquinho mais. Abraão acreditava nesse Deus Todo-Poderoso. Abraão, naquela prova difícil, o seu intuito, mesmo diante de tamanha provação, era de adorar a Deus. Ele acreditava no milagre e sabia que ele estava acreditando, que ele estava confiando no Deus que provê tudo para ele. Sexto ponto que eu quero meditar com você nesta manhã. No último versículo que nós lemos, o versículo 14, diz assim: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Diante daquela provação, Abraão descobriu um novo nome para Deus, que é Jeová Jireh. Este nome de Deus nos ajuda a entender algumas verdades e algumas impossibilidades para nós, mas que são plenamente possíveis para Deus. Primeiro, Deus quer prover as nossas necessidades. Deus quer prover as nossas necessidades. Mas essa provisão só vem, ela só acontece, ela só pode ser experimentada por nós quando nós estamos debaixo do controle dele. Abraão estava no lugar que Deus mandou, do jeito que Deus mandou, na hora que Deus mandou. Por isso Deus proveu para ele. Então, quando Deus nos dá uma ordem, precisamos obedecer. Porque se desobedecermos, você não vai dar a provisão de Deus, não, que ela não quer.
Deus é amor, mas Deus é justiça. Segundo, Deus provê as nossas necessidades no tempo nosso. É isso? Do tempo dele. Do tempo dele. Deus sabe das nossas necessidades. Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Tudo, detalhe por detalhe, item por item. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Até pode parecer, pelo aspecto humano, pelo ponto de vista do ser humano, que Deus está demorando, que Deus está atrasado. Mas eu quero que você saiba que o relógio de Deus não atrasa nem adianta. O relógio de Deus é pontual. Na hora certa, Deus chega com a provisão. Terceiro, como Deus provê as nossas necessidades? Por caminhos naturais e também sobrenaturais. Por quê? Ele é Deus. Ele é poder. Ele tudo pode. Ele tudo sabe. Deus não enviou o anjo com um sacrifício. Mas mostrou. Ali tem um modelo amarrado para o use. Abraão chegou a pegar o cutelo, levantar a sua mão. Mas não foi necessário. Ali estava o poder para ser colado no lugar exato. Deus não deu 3, 4, 5 rebanhos de cordeiros. Deu um cordeiro porque eles precisavam de um cordeiro. Deus chega na hora certa, com a provisão, e na medida certa daquilo que precisamos. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E em último lugar, quarto lugar, a quem Deus provê. A quem? Aqueles que confiam e obedecem às suas instruções. Quando estamos onde Deus mandou, fazendo o que Ele mandou, podemos esperar a sua provisão. Acredite nisso. Acredite nisso. Temos preocupado, às vezes, né, Tiago? Juntamente com o pastor Né, na obra. Já vai prover. Já está provendo, tem provido. Acredite em Deus. Acredite na provisão de Deus. Ó, provai e veja como Deus é bom. E nesta manhã, meu desejo, a minha oração, é que tenhamos fé nesse Deus maravilhoso, nesse Deus impossível, que tem competência, capacidade e poder para prover todas as nossas necessidades. Amém? Que assim seja. Que possamos dia a dia aumentar